Olá, vendedores! Tudo bem? Vamos para a segunda aula do guia para você vender mais, dobrar seu faturamento e ter sucesso aí na sua carreira de vendas. O que acontece? Demorou um pouco mais do que esperado, porque eu gravei e a aula ficou sem áudio. Imagina isso. Mas vamos lá que essa vai dar certo. Vai ter muito conteúdo bom que eu consegui colocar até mais coisas. E a gente vai começar com sondagem, depois falar sobre conexão e apresentação. Antes eu estava deixando o mapa mental, né, no Drive, mas eu vou colocando aqui os estágios que a gente vai falando e no final vou deixar um momento para um print. Aí você printa, guarda, relembra e eu queria lembrar que sempre o melhor conhecimento é aquele que a gente põe em prática. Então aprendeu, já segunda-feira, terça-feira, o dia seguinte você já coloca ali, já tenta fazer com alguém as técnicas que eu apresento aqui, para que você assim consiga realmente melhorar, porque se a gente só absorve conhecimento, não usa, não compartilha, não tem sentido, tá? A gente só vai ficar um jarro cheio e não vai ter nenhum fundamento, é como se fosse um jarro cheio, só que sem uso, sabe? Então, como a gente já falou, vender é solucionar um problema de alguém. Só que para a gente saber qual que vai ser a solução que a gente vai trazer, a gente precisa fazer uma sondagem muito bem feita com o cliente. Por quê? Vamos dizer que eu sou esteticista. Eu consigo solucionar a vida de várias clientes, certo? Até de vários clientes. Porém, cada um vai ter uma dor. Então, por exemplo, a minha dor como Ana poderia ser talvez marcar mais a mandíbula, vamos falar assim. E a dor do Pedro talvez seja mais arquear o olhar. Então, eu vendo o mesmo serviço, talvez Botox, porém são dores diferentes. Por isso que eu tenho que conhecer o meu cliente, saber o que está causando uma dor, uma infelicidade na vida dele, como que eu posso melhorar a vida dele. Então você vê que o mesmo serviço vão ter estratégias diferentes. Por isso que muitas clínicas de estética, de odontologia perdem clientes, porque passa o preço sem saber exatamente o que o cliente precisa. Por isso que é legal agendar avaliação, fazer perguntas que realmente cheguem a fundo do seu cliente. E o que eu falo? Tenha pelo menos 3 perguntas chaves já anotadas em algum lugar que você precise fazer para o seu cliente. Então, por exemplo, em ótica, a gente vai perguntar se já usa óculos, se já aconteceu de... Então, em ótica, por exemplo, a gente vai fazer algumas 3 perguntas chaves. Você já usa óculos? Alguém na família usa óculos? Quais são os tratamentos que gosta na lente? Para que, quando eu for apresentar, eu já saber o que aconteceu com o último óculos dele, se deu certo, se ele descascou, se teve uma adaptação boa, se gostou de uma lente, se não gostou, o que procura no dia a dia. Então, por exemplo, na ótica, se a pessoa trabalha em obra, por exemplo, já não pode ter alguns tratamentos na lente, porque senão a lente acaba descascando inteira, riscando com facilidade, e aí o cliente não vai ficar satisfeito. É a mesma coisa para um personal trainer. Adianta passar um treino de hipertrofia para alguém que realmente não quer crescer, quer às vezes ganhar explosão, quer ganhar velocidade, entende? São objetivos diferentes, por isso que a gente precisa conhecer o cliente. Então, a primeira parte é fazer uma sondagem muito bem feita, tá? Printa aí essa primeira parte de sondagem e lembre-se, anota. Carol, você... por que você fala pra gente anotar? É porque quando a gente escreve realmente o conhecimento, ele consegue adentrar melhor. Isso já é reconhecido, tá, pela ciência. Quando a gente tem o áudio, o visual e a gente escreve, a gente consegue aprender o conteúdo de forma melhor. E eu acho que esse é o objetivo, né? Então, se você está gostando também, já me deixa seu like aqui, compartilha com alguém e segue o canal. A segunda parte é a conexão. Eu acho que talvez na primeira aula eu falei um pouco sobre o rapport, né, sobre o espelhamento. A conexão, a gente tem que criar uma intimidade com o cliente. Lógico, a gente não vai virar o melhor amigo dele, mas a gente tem que ter alguns pontos em comuns para a pessoa gostar da gente. Por quê? Quando a gente tem um grupo de amigos, sempre esse grupo tem gostos parecidos. A gente não vai, por exemplo, vamos dizer que eu sou um hippie e tem uma banda de rock. Sabe, eu vou me envolver com um pessoal que já é hippie, eu não vou pra banda de rock, porque eu gosto de pessoas que têm o mesmo gosto que o meu. Então, nessa parte, é a mesma coisa na venda. A gente gosta de pessoas que são parecidas com a gente. Aí, às vezes, está se perguntando, como que eu vou achar um ponto em comum com o cliente? Fazendo perguntas. Então, a sondagem é pergunta, a conexão é pergunta. O melhor vendedor é aquele que faz perguntas, tá? Não é aquele que fala mais.
Eu tenho até uma coisa que eu chamo de regra de 1 minuto. Não fique mais do que 1 minuto falando com o seu cliente, porque a gente não gosta de ficar ouvindo tantas coisas na hora de comprar, a gente gosta de ser ouvido, tá? Então, seu cliente está ali para ele falar dele, para ele se sentir bem. Então, conexão é perguntas. Como assim? A gente faz umas 2 perguntas, tipo, cidade, de onde veio, às vezes o que gosta de fazer, e ali você consegue se aprofundar. Claro, nem toda venda dá tempo de fazer isso, mas conforme você vai pegando a técnica, você vai conseguindo implementar. Então, tenta fazer em 1 venda por dia, em 2 vendas, 3 vendas na semana. Daqui a pouco, quando você for ver, você está fazendo em todas, tá? Mas tem que começar a fazer porque a conexão, ela vai te trazer tanto uma facilidade na hora de vender, quanto do cliente continuar com você. Por quê? Na hora que o cliente gera uma conexão, ele volta te procurando, ele vai te indicar para outras pessoas. Então, isso daí te traz muito mais benefícios do que você imagina. Tá, vamos lá. Vou falar sobre a apresentação do produto agora, ó, que é a terceira parte dessa segunda aula. Outra coisa também, me sigam no Instagram, lá eu posto conteúdos todos os dias praticamente, stories, carrossel que vão ajudar, trazer informação, reels com dicas. Então, no Instagram é onde eu consigo produzir mais conteúdo e você ficar por dentro aí de dicas de venda. A hora da apresentação, muitas pessoas acham que é só técnica. Apresentar a técnica desse produto. Então, essa régua aqui, ela é de plástico, possui 15 centímetros, tem a desenvoltura aqui. Não, a apresentação não é só a técnica. A apresentação é quando você cria um desejo em cima do que o cliente te falou. Eu sempre falo sobre desejo porque quem não deseja alguma coisa não compra, tá? Eu posso ter dinheiro, mas se eu não quiser, eu não vou comprar. Então, como que a gente vai fazer com que o cliente queira? Vou te dar um exemplo de blusa. Vamos dizer que eu estou precisando de uma blusa. Vamos dizer que você está precisando de uma blusa. E aí você fala, preciso comprar uma blusa. Então, você está precisando de uma blusa. Aí, quando vai para a parte do querer algo, a gente quer uma blusa, a gente quer um estilo de blusa. Então, por exemplo, eu quero esse estilo de blusa, que ele tem um caimento melhor, eu vi em alguém, e aí eu fiquei com vontade de ter essa blusa. Agora, quando a gente chega no desejo, talvez o meu desejo seja ter esse caimento, só que uma blusa da Zara, que aí é o que? É o posicionamento, é onde eu vou pagar um preço maior por algo que eu, além de querer e precisar, eu desejo aquilo. Então, é quando você gerou valor e aí você consegue criar o desejo no cliente. Então, além da régua ter as características de plástico, resistência, eu vou falar sobre como que ela vai auxiliar na vida do cliente, o que ela vai trazer e fazer posicionamento de marca junto, se possível. Entendeu? Ana, não entendi. O que acontece? Na hora que eu for apresentar, eu vou criar uma experiência para o cliente. Eu vou falar, imagina como seria a sua vida fazendo a medição com esse tipo de régua. Na hora que você pegar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai ser muito mais fácil do que uma régua comum. Eu vou apresentando o diferencial e já colocando o que aquilo vai facilitar na vida do cliente. Então, você consegue gerar o valor, gerar o desejo, e aí a pessoa vai conseguir comprar sem ficar pensando no que está tão caro, porque ela já vai entender qual que é a diferença do barato e do mais caro. Aqui você gerou valor, e aqui é só material, entendeu? Uma réguinha de plástico, e aqui é o que a régua vai te proporcionar no dia a dia. Essa é o pulinho do gato. Segura aí que é o momento do print, já printa aqui a tela que está aparecendo, que aí você vai conseguir ter acesso a esse macetezinho sem precisar ficar voltando aqui. Mas claro, se você quiser voltar, relembrar, vem também que conteúdo e sabedoria é sempre bom. E aí, me conta, qual que é a sua maior dificuldade na hora de trazer valor para o cliente? No comentário, a sua maior dificuldade na hora de trazer, me fala o seu produto ou seu serviço e qual que é a sua dificuldade na hora de trazer valor, que eu vou tentar te ajudar, tá? Gostou? Já deixa seu like, como eu tinha falado, me segue no Instagram e aqui no canal do YouTube e compartilha para mais pessoas. Te vejo na próxima aula.